O que é o tempo? Alguns dizem que tempo é dinheiro, que tempo é uma via de mão única, ou talvez até que nós temos todo o tempo do mundo. De fato, não existe uma definição objetiva sobre o que é o tempo. Podemos dizer que o tempo é aquilo que os relógios medem. Mas o que são relógios? Relógios são objetos mecânicos que deslocam ponteiros em ciclos iguais. Mas quando nós dizemos ciclos iguais, nós estamos retomando também a ideia de tempo. Se nós pesquisarmos em qualquer dicionário, também nós acharemos uma boa resposta. Enfim, o que quer que seja o tempo, ele pode ser dilatado. O tempo não é linear, ele passa diferente em diferentes referenciais. Isso pode parecer ficção científica, mas não é. A nossa realidade cotidiana com pequenas velocidades e situações comuns esconde essa bizarra realidade. E é isso que nós veremos no vídeo de hoje, o que é o tempo. E aí, cosmólogos, tudo certo? Quem fala vindo no canal Singularidade. E esse daqui é o primeiro episódio de uma minissérie sobre o que é o tempo. Nesse vídeo nós veremos as dilatações temporais, como em diferentes referenciais o tempo passa diferente. Então, bora pro vídeo. O tempo é uma grandeza física, tão fundamental e elementar que nós não conseguimos descrever de maneira objetiva. Porém, grandezas físicas são objetivas. Ou seja, elas precisam de um valor numérico. Então, para medir o tempo, o que quer que isso seja, é usada a medida segundo. Um segundo é equivalente a aproximadamente 9,2 bilhões de períodos de radiação do átomo de Césio 133. Os átomos emitem radiação regularmente, então os relógios atômicos usam desse princípio para medir o tempo. Esses são os relógios mais precisos do mundo. Eles demoram milhões de anos para atrasar alguns milésimos de segundo. Mas a questão é, o tempo é sempre absoluto? Em situações do dia a dia, parece estranho a ideia de que o tempo possa passar diferente para diferentes observadores. Por causa disso, por causa dessa intuição, o tempo sempre foi considerado constante. Isaac Newton, o maior nome da física, dizia que o espaço e o tempo eram como um palco de teatro, e os eventos e fenômenos aconteciam nele, mas nunca poderiam interferir no formato do espaço ou do tempo. Ou seja, espaço e tempo seriam grandezas separadas, absolutas e imutáveis. Isso é o espaço-tempo newtoniano. Ele foi por muito tempo considerado correto. Porém, Albert Einstein, como todo bom gênio, nos mostrou que o conhecimento aceito por todos estava errado. O tempo e o espaço não são exatamente isso. Einstein, em 1905, criou a teoria da relatividade espacial. Os efeitos que eu falarei agora só acontecem em situações de velocidades extremas. Por causa disso, esses efeitos são desprezíveis no nosso dia a dia. Essa é uma teoria que se baseia em uma observação, que é a constância da velocidade da luz. Em sua época, estavam ocorrendo vários experimentos sobre a natureza da luz. Os cientistas queriam medir a sua velocidade, e foi notado que a velocidade da luz é sempre constante, mesmo em diferentes pontos de vista. Independente da sua velocidade, você medirá sempre a mesma velocidade para a luz. Se você lança um feixe de luz dentro de um avião, é esperado que a velocidade do feixe de luz seria a soma da velocidade da luz com a velocidade do avião. Mas isso não acontece. A velocidade da luz é sempre a mesma, que é aproximadamente 300 mil km por segundo. Ou seja, a luz dá 7,5 voltas e meia em torno da Terra. Em um segundo ela quase chega na Lua. Em um pouco mais de 8 minutos ela atravessa 150 milhões de quilômetros e chega no Sol. É uma velocidade fantástica. É a maior velocidade que nós conhecemos do universo. Mas ela tem um problema. Se nós montarmos um gráfico de espaço-tempo de Newton, ou seja, um espaço-tempo newtoniano, e usarmos as transformações de Galileu, enfim, se nós usarmos a física clássica, a matemática desmorona e diz uma coisa: a velocidade da luz só pode ser constante se o tempo passar diferente para diferentes referenciais. O que Einstein fez para resolver esse problema foi criar o contínuo espaço-tempo. Ele unificou essas duas coisas em um só tecido,
Através da matemática, nós chegamos nessa seguinte equação. Isso diz que a velocidade de um objeto é sempre a velocidade da luz. Bem, isso é bem não intuitivo. Até onde nós sabemos, uma tartaruga não se desloca na maior velocidade possível do universo. Mas a questão é que nós estamos desconsiderando uma dimensão. Essa dimensão é o tempo. Nós podemos pensar no universo como quadridimensional, tendo 3 dimensões espaciais e uma temporal. A tartaruga gasta sua velocidade no deslocamento do tempo, não no espaço. Imagine um carro seguindo em linha reta a 100 km por hora. Se ele começar a andar para a direita, ele perde parte do seu movimento para frente, pois esses 100 km por hora estão sendo distribuídos em 2 direções. O mesmo acontece com o tempo. Quando se gasta pouco movimento no espaço, é usado muito movimento no tempo. Porém, quando nós estamos em altas velocidades, o tempo começa a passar mais lentamente, pois nós estamos gastando muita velocidade no espaço, assim tendo pouca velocidade no tempo. Isso pode parecer muito bizarro, mas isso é verdade. A relatividade geral já foi comprovada por diversos experimentos. Na descrição do vídeo eu estou deixando links com a referência de vários desses testes. Um deles envolve relógios atômicos, como nós vimos no começo do vídeo. Foram colocados 3 relógios atômicos, um na Terra, um em um avião em direção contrária à rotação da Terra e um avião a favor da direção da Terra. Ou seja, o avião que estava indo a favor da rotação da Terra estava indo mais rápido. Então, segundo Einstein, o tempo passaria mais devagar, e isso foi constatado e medido. Depois de certo tempo, os 3 relógios foram comparados, e o tempo para o relógio que passou na Terra estava mais rápido do que o tempo que estava nos aviões. E o relógio do avião que estava a favor da Terra estava com o tempo atrasado em relação ao relógio que estava contra, ou seja, o tempo passou mais devagar. Você pode dizer que isso é problemas do relógio, mas a questão é, a dilatação temporal aconteceu exatamente como a teoria previa. Mas existe uma coisa, as dilatações de tempo não somente se aplicam a altas velocidades, elas se aplicam também a fortes campos gravitacionais. Como mostrou Albert Einstein em 1915, ele percebeu que a gravidade produz uma força quase idêntica à aceleração. Então um corpo próximo a uma grande quantidade de massa, ou seja, uma grande quantidade de gravidade, como buracos negros ou estrelas de nêutrons, está em alta velocidade, ou seja, o tempo também se dilata. Quanto mais movimento no espaço, menos movimento no tempo, e quanto menos movimento no tempo, mais movimento no espaço. Para concluirmos o vídeo, vamos falar sobre o paradoxo dos gêmeos. Imagine 2 gêmeos. Obviamente eles têm a mesma idade. Imagine que um deles vá para Alpha Centauri, próximo à velocidade da luz, e depois de um pouco mais de 8 anos, ele volte para a Terra. Por ele ter viajado a uma alta velocidade, o seu tempo passará mais lentamente do que o irmão que estava na Terra. Então, quando ele voltar e encontrar o seu irmão estará muito mais velho em comparação a ele. Isso é uma realidade, não é um paradoxo. A física atual nos mostra que tempo e espaço são coisas moldáveis e totalmente bizarras para as nossas concepções diárias. Nesse vídeo eu foquei no aspecto sobre a dilatação do tempo. Porém, o tempo é muito mais complexo do que isso. Existem as viagens no tempo, existe a simultaneidade dos eventos, enfim, existem várias coisas que eu posso falar sobre o tempo. Então, caso você queira que essa série continue, comente aí nos comentários e participe aí da votação no card. Então é isso, pessoal, espero ter gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, comente nos comentários caso tenha alguma dúvida, sugestão ou correção. Siga o Singularidades nas redes sociais, tem um Facebook, tem um Twitter. E é isso, pessoal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo e falou!